Grande abraço, telespectadores. Está no ar mais uma edição do programa Momento Saúde, programa de serviço ao telespectador. Recebemos em nossos estúdios a coordenadora do programa municipal DST e da AIDS também, a coordenadora Deise Souza. A Deise que já faz esse trabalho há praticamente quase 2 décadas e como coordenadora aqui na cidade de Cubatão há quase 10 anos, não é isso, Deise? Grande abraço, prazer em recebê-la em nossos estúdios. Obrigado pela participação no Momento Saúde. Muito obrigado pelo convite, né? E bom dia a todos, né? E vamos lá. Vou começar perguntando, até pode ser uma pergunta tola, mas é bom até na audiência rotativa para o nosso telespectador ter conhecimento. O que efetivamente significa a AIDS, que principalmente nos anos 80 matou tanta gente? Dizimou muita gente. É muito importante a gente estar esclarecendo e falando muito sobre AIDS, né? Porque por mais que a mídia comente, que fale, mas assim, a gente ainda vê pessoas, né, que estão morrendo de AIDS, né? Então, assim, e é muito importante, não tem jeito. A melhor maneira é informar, né? E a melhor coisa é o diálogo e cada vez mais a gente tem que estar falando sobre isso, porque, infelizmente ou não, ainda por se tratar ainda de comportamento, né, é um tabu, né? É um tabu falar ainda, né? Vamos falar de sexo, comportamento, então a gente tem que falar assim de AIDS, né? AIDS ou SIDA, né? Que é uma síndrome de imunodeficiência adquirida, né? Síndrome que nada mais é que o quê? Um conjunto de sinais e sintomas, né? Que caracteriza uma doença, né? E pode atingir vários órgãos. E que é adquirida porque o que acontece? Ela é por um vírus, né? Pelo HIV, né? E que é um agente externo, né? Imunodeficiência que vai atacar justamente o quê? O sistema imunológico, né? Que você sabe, todo mundo sabe que o sistema imunológico é o que nos mantém, né? Que defende o nosso organismo de diversas doenças, né? Sim. E deficiência mesmo porque esse vírus ele vem o quê? Ele vem prejudicar esse sistema imunológico, né? Então isso é muito importante fazer. Então o vírus que vai fazer? Ele vai trabalhar onde? No sistema imunológico do indivíduo. O telespectador, ele ouve muito falar o HIV, a AIDS. Qual a diferença entre essas nomenclaturas, Deise? Muito bem, todo mundo fala, o cidadão tem HIV, geralmente não fala, né? O cidadão tem AIDS. Tem diferença? Uma tremenda diferença. HIV, quando você faz o teste, então você é o quê? Sabidamente, fez o teste, deu lá, positivo. HIV, positivo, que no caso a gente fala positivo, mas é reagente, né? Certo. Então você faz o teste, ele é reagente ou não reagente. Deu reagente, a pessoa que é portadora do vírus HIV. Então ela é uma pessoa que a gente pode dizer, uma pessoa é soro positiva. A AIDS não. A AIDS é quando já está no estágio da doença, ou seja... Quando se manifesta. Quando se manifesta, você tem a manifestação clínica, né? De diversas infecções oportunistas, né? Então, vamos supor, a pessoa tem uma neurotoxoplasmose, ela tem um tipo de câncer, ela tem uma meningite, ela tem uma tuberculose. Então, uma doença infecciosa que vai atacar, né? Você sabe que a pessoa que tem o vírus, o que acontece? Ela está mais vulnerável às doenças infecciosas. Exatamente. Né? Aliás, então, eu até faço uma meia-culpa HIV... aqui, que eu disse quando eu fui te apresentar que muitos morreram de AIDS. Na verdade, a AIDS, por exemplo, no óbito, na certidão de óbito, nunca vai vir que o cidadão morreu de AIDS. É que a AIDS, ela ajuda a diminuir o sistema imunológico do cidadão, não seria isso? Ele reduz o sistema imunológico da pessoa. E acaba falecendo por alguma outra doença. Uma outra doença, entendeu? Então, você vai ter lá o sistema imunológico abaixo, entendeu? E as infecções oportunistas, né? Atuando é o momento delas sistema da aparecerem. Pessoa. Exatamente, são as manifestações clínicas pelas infecções oportunistas. Como hoje um cidadão sabe que está infectado ou não pelo vírus do HIV? Olha, é uma coisa assim, portador, né? Hoje a gente sabe que o portador é aquele que tem vírus, mas todo mundo sabe que tem vírus? Não. Não. Então, geralmente, o que acontece? Muitas pessoas, isso não é Cubatão, isso é geral, né? No Brasil, a gente ainda tem um número muito grande de pessoas que são portadoras do vírus do HIV e que não sabem. Para isso, a pessoa tem que realizar o teste. Para isso, no estado de São Paulo, no país todo, tem as campanhas. A nossa agora vai começar no estado de São Paulo inteiro, vai começar, acho que se não me engano, no dia 25, vai contemplar até o dia 1º, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né?
onde os municípios estarão fazendo a testagem. 1º de novembro? Não, é do dia 25, vai ser uma semana, até bater o dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta. É o dia mais importante, assim, comemorativo, né? De é um combate. dia para ser lembrado, que é um dia de combate ao HIV, né? A AIDS, né? É um dia até no mundo todo se a gente trabalha com essa data. E deixa eu te fazer uma pergunta. No começo dos anos 90, onde até pessoas públicas conhecidas faleciam, contraíam HIV, a AIDS se manifestava e vinham ao óbito. Hoje não é tão comum, acredito até eu, pelas campanhas que têm sido realizadas em todo o país. Nesses anos, desses 30 anos, né? 30 anos já? 30 anos de epidemia que a gente está vivendo, né? Exato. Estamos entrando em 30 anos. E na época, o que a gente mais ouvia dizer é que se você teve, por exemplo, um contato com uma pessoa que tinha indícios de que tinha o vírus do HIV, para aquele que teve contato com essa pessoa, contato sexual, digo, né? De repente eu falo contato, parece que eu apertei a mão, peguei o HIV, não é nada disso. Tinha que o exame só manifestaria se o reagente se manifestou ou não após 90 dias. Ainda continua assim ou o progresso, a modernidade fez com que os testes que eram realizados nas décadas de 80 e 90 hoje sejam diferentes? Cada vez nós temos testes mais sensíveis para pegar os anticorpos, né? Porque primeiramente a gente fala em anticorpos, né? Então a gente trabalhou muito com exames laboratoriais, né? Que seria o exame de triagem e ELISA que pega anticorpos. Então de 30 a 60 dias após a infecção, o que acontece? A pessoa, o organismo começa... Então já existe uma briga, é 90, né? Mas assim, na realidade a gente fala 90 por questão jurídica, vamos dizer assim, entendeu? Certo. Mas independente de 30 dias, 60 dias, você já pode começar a já deve correr atrás de fazer uma testagem. Em Cubatão, esses exames são realizados? Em que locais? No Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, o que acontece? E ficam onde? No hospital ou no Pronto Socorro? Não, na Dom Pedro I, número 104. Perfeito, na Vila Nova. Na Vila Nova, entendeu? Tem uma equipe lá, entendeu? E aí o pessoal chega, não precisa estar em jejum, não precisa encaminhamento médico, não precisa nada. Ela chega lá, quero fazer o exame. Então, ela vai fazer o exame. Tá certo? E o grande avanço que nós temos agora, porque até então, antigamente, era isso que eu queria te dizer, entendeu? Pois não. Você tinha o exame laboratorial que você fazia, né? Então você tem 10 dias aqui em Cubatão, a gente demora 10 dias para entregar. Então se faz 2 exames. Então primeiro deu negativo, então tudo bem, acabou por aí. O resultado deu não reagente, né? Negativo. O que acontece? Deu positivo, aí vai fazer o tal do Western blot. Entendeu? Que pega, esse pega o quê? O vírus, partícula do vírus, né? E agora com o advento do teste rápido, que agora ficou super mais tranquilo para fazer, né? Em 30 minutos você faz uma testagem. Com uma furada no dedo, em 30 minutos sai um resultado de HIV. Inclusive entendeu? Aqui em Cubatão também é feito. Inclusive no centro de testagem, atualmente nós fazemos só no centro de testagem e na maternidade. Que aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a maternidade. Aí o que acontece? É importante também falar o seguinte, a pessoa que teve uma situação de risco, estourou camisinha, ou transou sem camisinha, ou qualquer outra linha de pensamento, né? Então passou por um momento de vulnerabilidade. O que acontece? Ela tem que fazer o quê? Ela passa os 30 a 60 dias, então vai fazer a testagem. Durante esse período, tem uma coisa que se chama janela imunológica. Entendeu? O organismo dela está acontecendo uma batalha, entendeu? A partir desse momento que o vírus, né, ela se infectou pelo vírus, né? O organismo fala, peraí, então nós vamos começar a fazer uma batalha. E aí começa a produzir os anticorpos. Nesse exame é que são pegos os anticorpos, entendeu? Então nesse momento a gente chama que o indivíduo está na janela imunológica, entendeu? Porém, nessa janela imunológica, ele está transmitindo. Se ele transar sem camisinha, ele transmite sim, ele pode sim, não está detectado no exame, entendeu? Não detecta nesse momento, mas ele altamente, ele pode estar transmitindo esse vírus. Para finalizar o primeiro bloco, Deise, é possível uma pessoa ter um resultado negativo, mesmo assim estar infectada pelo vírus do HIV? Sim. Exatamente, é isso que eu estou falando, entendeu? Ele está negativo, porém ele está em janela imunológica. Justamente nesse período. Nesse período. Então, se ele tiver uma atividade sexual sem um sexo seguro, sem um preservativo, por exemplo, o que ele está acontecendo? Ele está transmitindo normalmente o vírus. Tá bom? Complicado. Estamos recebendo a coordenadora do Programa Municipal DST e AIDS, a Deise de Souza. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.
Retornamos para o segundo bloco da edição de hoje do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Recebemos nos nossos estúdios a Deise de Souza, coordenadora do Programa Municipal DST AIDS. Antes de voltar a falar sobre AIDS, eu vou falar um pouquinho da Deise. Deise, você já quase 2 décadas trabalhando no justamente de combate às vítimas da HIV e da AIDS, né? Mudou muita coisa do tempo que você começou para os dias de hoje? Mas em termos do combate, assim, da divulgação ou do tratamento? Não, de tudo, ou em tudo, né? Em tudo, mudou, graças a Deus mudou em tudo, graças a Deus. E para o bem, né? Para o bem, para melhor, né? Então a gente viu assim, situações onde o número estava muito alto, não só aqui em Cubatão, uma tendência do país, assim, a gente sempre vai fazer uma referência com o estado de São Paulo, né? E você sabe que aqui, por exemplo, você vai falar em Brasil, qual é o maior número de casos no Brasil? Região Sudeste. Então, nós vamos Santos já foi campeã, né? Santos tem uma história, né? Em 1986, 88, não me recordo o ano exato. Isso, Santos tem uma história por causa do Porto, né? E além disso, o Santos também tem o ônus e o bônus. Santos foi uma das primeiras cidades a combater. Então a triagem era maior, era normal que desse um número maior de... Claro. Né? E acredito que isso também tem refletido aqui em Cubatão, claro. Não, Deise? Por que o Sudeste hoje é uma das regiões no nosso país com o maior número de pessoas? Justamente pela tecnologia. E pelo controle, pelos exames que são feitos. Isso, né? Porque nós temos como condições de ofertar. Então nós temos muito mais centros de testagem, muito mais programa de AIDS, muito mais centros de referência, de atendimento. Entendeu? Com maiores testes, a tendência de ter um maior número de vítimas, né? De vítimas e atendimento, porque assim, não basta fazer o diagnóstico, né? Você tem que tratar. É um desafio fazer a adesão ao medicamento, né? Então, isso é hoje a gente pode dizer, você perguntou para mim, do que é do passado, o que está até hoje, né? É a mudança. Então, a mudança, a gente está diminuindo os casos? Está diminuindo, tá? No geral, ainda bem, né? Está diminuindo, entendeu? Mas a gente ainda tem muito a que se falar, porque ainda morre muita gente. No estado de São Paulo, por exemplo, que a gente está incluído, né? Nisso tudo, morre na faixa de 4 pessoas por dia. 4 pessoas por dia morrem de AIDS. Mas, Deise, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que a estatística não é a tua especialidade, mas pela tua experiência, pelo acompanhamento, você acredita que esse número ainda, até certo ponto alto, pela divulgação e pelo nível de informação que nós temos, sejam dos mais jovens que não usam preservativo, seriam daqueles que se drogam? A que se deve esse número ainda menor em relação a outros anos, mas ainda alto? Olha só, é aquilo que a gente estava falando. No mundo, o mundo diminuiu. Então, tinha 3,2 milhões, hoje, em 2014, nós chegamos ano passado, a 2 milhões. 30% a menos. Diminuiu, significativo. É considerar muita coisa. Para o mundo, isso é muita coisa. O Brasil, por exemplo, ele foi na contramão. Ele aumentou os números. E essa faixa etária está pegando o quê? De 19 a 24 e também um pouco mais, de 24 a 49. Então, a gente entende que é uma faixa etária de pessoas com o quê? Que fazem sexo. Né? Uma faixa o quê? De atividade, né? Atividade sexual bem ativa ainda. Então, e principalmente, os jovens entram nessa faixa etária. Nesse momento, então, a gente faz um parêntese e diz que a epidemia existe o quê? Uma epidemia concentrada. Entendeu? Uma epidemia concentrada dos jovens, em especial de quem? Dos jovens na faixa de 19 a 24, principalmente dos homens que fazem sexo com homem, entendeu? Por quê? Entre homossexuais é maior? O índice é maior, entendeu? Aí a gente pergunta, todo mundo pergunta, poxa, mas por quê? Primeiro porque não usa preservativo, né, gente? Entendeu? Eu li uma certa vez, Deise, não sei se você pode colaborar com isso, eu li uma pesquisa. E um médico renomado da Inglaterra dizia que na relação anal, a cada relação que é feita, se um dos parceiros tem o vírus, você acaba adquirindo. Nenhuma relação entre homem e mulher, no caso não entre homem e sexual, de um sexo normal, entre heterossexual, a chance de você de contrair o HIV é de 1 para 14. Tem fundamento isso? A relação anal ela é mais propícia
Sim, que sim, você sim. São as tenha são os riscos. transmita a doença? Sim, são os riscos, são a vulnerabilidade que você está naquele momento, entendeu? Enquanto Durante que o uma ato relação, sexual. Uma relação entre heterossexuais e que não envolva o sexo anal, ela é menor, existe a chance, mas é menor. É menor, sim, sem dúvida nenhuma. Na Então, talvez prática, seja na prática isso sexual, mas a relação anal é maior, a chance é dobra, né? Muito, muito maior, entendeu? Só que eu quero dizer o seguinte, entendeu? Eu quero dizer o seguinte para você, a gente tem que entender o seguinte, então a gente tem que trabalhar muito naquela linha assim, não vamos rotular, porque assim, o importante é o preservativo. Sim, entendeu? independente do sexo. Independente se é o homem, sexo, mulher. porque veja bem, o sexo oral transmite, o sexo vaginal transmite, o sexo penetração, o sexo anal, gente, transmite, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar na linha do quê? Do uso do preservativo. Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem, desafio também, é sensibilizar, principalmente os jovens, entendeu? Ao uso do preservativo. E outra, sensibilizar também da doença. Por quê? Porque principalmente essa molecada de hoje, o que acontece? Eles não viram. Entendeu? A gente pergunta assim para eles, olha, você tem o seu ícone aí, o cantor tal, o ator tal, entendeu? Você viu alguém morrer de AIDS? Não, nunca vi. Eu já tenho mais de 40, vi Então, o Rock Hudson falecer, viu, né? o Renato Russo, o Cazuza, o Lauro Corona, Fred Mercury, já citei 5. Então, o que hoje esse pessoal tem? Não. O que eles têm ainda de história? bem, né? Não tem, ainda bem, mas em contrapartida, que sensibilidade não tem um exemplo para ele, até para temer, não é isso? Até temer, então quer dizer, eles não têm, então para ele fica meio Pode que tudo, banalizado, né? Pode tudo. Ele tudo para ele é imediatista. Então fala para ele pegar AIDS, ele acha que vai tomar um coquetel e vai resolver. Entendeu? E vai resolver. E hoje a gente sabe que fazer uma adesão do medicamento não é nada fácil. Entendeu? Fazer adesão não é fácil. Os medicamentos estão aí. Você não tenha dúvida. Hoje, graças a Deus, o Brasil é uma potência, né? Nós somos o primeiro no mundo, tá? Em referência. Deise, quais são os sinais e sintomas da AIDS? Olha, o que acontece? Lembra quando eu falei que a manifestação clínica é através das infecções oportunistas? Então, por exemplo, ele vai ter uma tuberculose, ele vai ter uma meningite, né? Então, o que acontece? Os sinais é aquilo que o médico ele está vendo, que ele pode fazer uma ausculta, ele pode, né? Só estou exemplificando. Os sintomas é aquilo que o paciente chega na frente do médico e fala, olha, eu sinto isso, sinto aquilo. Como é uma síndrome, o que acontece? Ele vai desenvolver alguma infecção oportunista. Então, vamos supor, a pessoa vai desenvolver uma tuberculose. Que sintomas que ela vai ter? Da tuberculose. Desenvolver uma meningite. Que sintomas ele vai ter? Da meningite. E aí por diante vai, né? Das infecções oportunistas. Aproveitar que a gente falou das referências que os jovens de hoje não têm, de ídolos que faleceram e que contraíram HIV, e eu me recordo de um ídolo da minha geração, que foi o Magic Johnson, que jogador de basquete da seleção norte-americana, e chegou-se a noticiar que ele tinha contraído HIV. E nunca se manifestou a AIDS nele. Tem uma explicação para isso? Você pode falar para a gente? Tem sim, uma explicação para isso. Quando eu falo para você que a pessoa ela é soropositiva, ela tem um vírus, ela não tem AIDS. Então a doença... E é incurável? É incurável. Então o Magic Johnson ainda está lá tem um HIV, e a qualquer momento pode se manifestar? A qualquer momento pode se manifestar, sim. Se ele tiver relações sexuais com outras mulheres, ele também vai transmitir? Tem que ser protegido. Porque senão ele vai transmitir. Agora veja bem, isso também está relacionada à questão do uso do coquetel, do medicamento. Se a pessoa toma o medicamento certinho, entendeu? O que acontece? A tua carga viral desce, entendeu? Então, geralmente, quando as pessoas conseguem fazer uma adesão bacana, legal, o que acontece? A carga viral desce e aí fica quase que indetectável. Que é o caso dele. No caso dele. Nesse momento, vamos supor que ele venha a ter uma relação sexual sem preservativa. A chance de transmissão é muito pequena, quase zero. Então, a chance reduz a quase zero. O fato dele ser uma pessoa abastada financeiramente, isso também colabora, não, Deise? Porque tem condições de adquirir remédio? Não? Não. Absolutamente? Absolutamente, não tem nada a ver.
O que importa é a informação. Hoje o SUS, é aquilo que eu te falei, o Brasil é uma referência. Hoje uma pessoa, quando ela identifica que ela é soropositiva, imediatamente ela é colocada em um programa e ela vai receber o coquetel, indiferente Independente de classe da social, faixa etária e da classe social. Independente. O SUS, graças a Deus, no nosso país, ele cobre de ponta a ponta. Para finalizar esse bloco, ou seja, o que conta aí no caso é dedicação em tomar os medicamentos nos horários e a quantidade devida. Qualidade de vida, né? Então, quem faz uso de um medicamento, é claro que se você tiver uma qualidade de vida assim, regrada no sentido assim, eu me alimento direito, eu durmo bem, entendeu? Eu faço uso do coquetel. E pode praticar esporte do mesmo jeito? Precisa praticar. Ele precisa ter um convívio social normal com qualquer outra pessoa, entendeu? Ele vai casar, ele vai namorar, ele vai ter filhos, ele vai ter tudo, uma vida, ele vai trabalhar, nada impede. Desde que ele consiga fazer a adesão ao medicamento, né? Muito bem, este é o programa Momento Saúde. Estamos conversando com a coordenadora do Programa Municipal de DST e AIDS, Deise de Souza. Vamos a um breve intervalo e já retornamos para o último bloco. Retornamos para o último bloco da edição de hoje do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Estamos recebendo a coordenadora do programa DST AIDS aqui na cidade de Cubatão há mais de 10 anos, há praticamente uma década, Deise de Souza, que nos 2 primeiros blocos falou bastante sobre a AIDS, sobre o HIV. Eu gostaria de conversar com você, Deise, nesse último bloco, sobre outras doenças. Eu me recordo da minha juventude, se não faz tanto tempo assim, também não faz pouco, e era comum a gente, entre os colegas, conversar, eu peguei isso, eu peguei crista de galo, eu peguei gonorreia. E eu mesmo, não sei se eu conto aqui, não, eu já comecei, eu vou contar. Uma vez eu peguei chato, e no ato maior de desespero, eu peguei um inseticida e coloquei na região pubiana. Aquilo, aí já estava ruim e ficou daquele jeito, né? Imagina, né? Olha, um inseticida. E me parece que a sífilis ainda é uma doença que faz parte do cotidiano, não só do brasileiro, mas especificamente aqui na Baixada, um índice alto de portadores, daqueles que contraem a sífilis. Eu gostaria que você explicasse o que é a sífilis, os graus de classificação, né, porque tem diversas, né? E parece que até tem crianças que acabam nascendo com isso, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque eu sou leigo no assunto, você conhece muito mais do que eu, e para informar nossos telespectadores. Todo mundo sabe que a sífilis é uma DST, doença sexualmente transmissível. Exatamente. Né? Então pega através do quê? Do ato sexual, certo? Sem o uso do preservativo, né? Então, o que acontece? A gente, assim, está vivendo realmente hoje, não só em Cubatão, é uma tendência, assim, o estado de São Paulo está enorme, inclusive nós aqui em Cubatão, nós estamos com um índice, nós estamos superando São Paulo capital. Na entendeu? proporcionalidade? Na Baixada, os cientistas estão. Os 9 municípios da Mata Atlântica, nós estamos superando isso daí. Então, assim, é uma coisa que chama muita atenção para essa epidemia, principalmente na questão das gestantes. Só para o telespectador saber, qual é a manifestação da sífilis quando A sífilis, ela vem em três fases, né? Então, a primeira fase, você vê uma ferida na região genital, né? Então, a primeira fase, logo em seguida, passa um tempo, ela entra na segunda fase, a fase secundária, né? Que aí vem com palma das mãos e planta dos pés, como se você tivesse comido alguma coisa. Você tem uma alergia à carne de porco. Também dá no couro cabeludo, não? Não, carne de porco. Você tem uma alergia a camarão. Então, você não fica com aquelas rosetas na mão, aqui no tórax, aquela alergia, entendeu? né? Então, o que acontece? Então, ela se manifesta assim, entendeu? E a terceira, já numa fase bem tardia, mais adiante, né? Aí ela vai acometendo o coração, o cérebro e outros órgãos, né? Então, assim, mata. A sífilis não é só HIV a AIDS que mata, a sífilis também mata. Entendeu? E sífilis em crianças, já recém-nascidos, porque os pais tiveram relações e a criança já nasce, já vem com... Isso. Então, o que acontece? Então, uma gestante, um alerta, toda mulher grávida, ela tem que fazer o pré-natal, porque no pré-natal ela tem a bateria, dentro dessa bateria de exames tem o exame da sífilis, que é fundamental fazer esse exame.
porque a criança pode nascer com sérios problemas, ou ela pode até abortar já durante a gravidez, ou a criança nascer cega, nascer com outras coisas muito mais sérias, entendeu? Em Cubatão aqui, Deise, você tem algum dado de... Nós estamos mas assim, com um número assim relativamente, como eu te falei, né? Não é exclusivo de Cubatão, Sim. Nós estamos vivendo, os municípios da Baixada estão vivendo essa epidemia, né? Então, além da sífilis, alguma outra que merecesse também destaque aqui na nossa região, não? Não, temos assim, gonorreia, mas assim, é mais tranquilo para se tratar, entendeu? As Hoje duas nós estamos é a sífilis e o HIV. O HIV, porque a gente já tem um controle mesmo e reduziu. Hoje, te dizer, se a gente fizer um levantamento, reduziu. Sobre a sífilis, a desinformação ainda é muito grande, Deise? Total. Total. Mas é isso que eu estou te falando, Ademir, o que acontece? Quando a gente fala de HIV, a gente fala, todo mundo sabe? Todo mundo sabe. O que está faltando? Entendeu? É a pessoa se ligar ao seguinte, ela não consegue entender, né, que tem que usar o preservativo. A gestante é a mesma coisa, ela tem que usar preservativo. Então, muitas vezes, a pessoa está no pré-natal, é como se ela não fizesse, por exemplo, ela não fizesse sexo, né? Então, gestante transa. Então, precisa ter cuidado. Então, no momento que ela faz o pré-natal e ela descobre que ela está infectada pela bactéria, né? pelo treponema, o que acontece? Você tem que chegar, conversar na unidade, a unidade vai chamar o casal, vai chamar o namorado, o marido, o companheiro, entendeu? Vai pedir para ele também para orientá-lo, vai fazer o exame, vai trazê-lo, vai fazer o exame, fazer o acompanhamento, entendeu? E a partir daí, então, começa aquele cuidado, entendeu? Até ela ter o bebê. A mesma coisa acontece com o HIV. Nós monitoramos as gestantes que têm o HIV. Mas, ao contrário do HIV, a sífilis tem cura, né? A sífilis tem cura. Só que a gente precisa cuidar. Por quê? Porque ela pode abortar. Sim. Certo? E essa criança também, se não for tratada nesse processo de gestação, o que acontece? Ela vai ter sérias consequências. Sim. Então, quer dizer, não tem jeito, nós temos que tratar. Entendeu? A herpes ainda também tem alguns mas casos? Assim, temos alguns casos, mas não é tanto, né? Mas nós temos sim alguns casos. Herpes genital, inclusive? Herpes genital, a gente tem alguns casos, mas assim, perto da sífilis, da gonorreia, a gente consegue, assim, dominar, trabalhar bem com, entendeu? Pelo período que você está desde há 10 anos na coordenação, há 20 anos trabalhando com isso, eu perguntei do HIV, eu vou perguntar das outras doenças. Também diminuíram o número de casos sensivelmente ou não? Olha, Ademir, é uma questão muito difícil de se falar, porque assim, a gente fala diminuiu, mas tudo é uma questão assim, se eu não busco, se eu não fomento, entendi, eu não acho caso. Agora, se eu fomento... Era o caso que a gente citou de Santos. Santos foi aparecer em primeiro lugar porque foi a primeira a realizar exames. E aí, quer dizer, os números apareceram. Aumentaram. Aqui é a mesma coisa. No momento que a gente começa a nossa campanha, que, né, a campanha vai começar agora, dia 25 de novembro. Então, quer dizer, a gente espera pegar casos. Entendeu? E assim, eu sempre falo, são as agulhas de ouro. Então, assim, a gente vai na população realmente mais vulnerável. Entendeu? Naquela que não tem tanto acesso ao sistema de saúde, naquela que ela é rotulada até por uma questão de preconceito social, entendeu? Então a gente vai procurar essas pessoas. Tem dificuldades em informações também? Isso, tem dificuldade, entendeu? Eu perguntei para você do HIV, em um dos blocos que diminuiu, mas você mesmo citou, houve até a provocação. E eu vou te fazer uma outra pergunta em cima ainda do HIV. Pelo número de estatísticas, cresceu o número de drogados. Não é só aqui, dos usuários de drogas. Não é só aqui em Cubatão, não é só na Baixada, não é só no estado. No país. Ainda é comum adquirir o HIV usar a mesma seringa? Mesma seringa, é comum. Numa escala bem menor, mas ainda é comum. Então, hoje, vamos supor, a heroína, que é injetável, né? Exato. Vamos dizer assim, hoje a gente fala assim, que a gente tem, eu desconheço, entre aspas. Claro que a gente sempre tem um caso aqui e outro ali, entendeu? Mas em números nós temos o quê? O crack, nós temos vamos falar do cachimbo, né? Você sabe que o usuário do crack, o que acontece, né? Ele vai estourando a boca dele, vai formando fissuras, né? Então, aquilo ali vai facilitando o sangue, né? Então, se ele divide o crack com outras pessoas, com a rodinha, o que acontece? Não só o HIV, mas como principalmente qualquer outro. Deise, queria agradecer a tua participação no Momento de Saúde, foi fundamental as tuas explicações, extremamente didáticas. Tenho convicção de que o telespectador que acompanhou a edição de hoje
saiu um pouco mais informado e pode até retransmitir para outras pessoas para a gente diminuir ainda mais esses números. Eu gostaria das tuas considerações finais e que você deixasse um recado para a população nesse sentido, para a gente cada vez mais evitar e quem sabe um dia, talvez seja utopia, mas a gente chegar a zero nessas doenças sexualmente transmissíveis. Desafio, Obrigado mas pela assim, tua participação. Tá certo, obrigada, Ademir. O que eu gostaria de falar é o seguinte, né? Então, hoje nós temos o quê? Nós temos o HIV, o AIDS, como a gente já comentou aqui, né? Nós temos também uma coisa que não deu tempo, você sabe que aqui é uma coisa muito corrida, né? É assim, também essa questão das hepatites, né? Que merece ser falado. Sim. Entendeu? Vamos trazer você de novo para falar de hepatite. Porque cada bloco, na realidade, cada entrevista teria que falar. Tem muita coisa para se falar das hepatites, né? Que a gente passou batido aqui, parece assim, não se falou em hepatite, né? Que não é importante. É tanto quanto, né? Mas hoje, assim, então, numa sequência, que nem você falou agora, que a gente vai lembrando, né? Então, nós vamos falar do HIV, da AIDS, nós vamos falar das hepatites, nós vamos falar da sífilis, que está uma epidemia muito, assim, uma incidência muito alta aqui no nosso município, que a gente tem que cuidar e a gente tem que cada vez mais levar o exame, levar a informação à população mais, assim, vulnerável, que realmente é o que a gente está percebendo. Os dados mostram bem claro isso daí, né? Que hoje a gente está encontrando essas pessoas aonde? É aquela que realmente está com uma escolaridade mais baixa, que não tem acesso, né? E outra coisa que eu gostaria muito de falar é o seguinte, né? Da importância do teste rápido. Faça o teste rápido. Pelo menos uma vez na vida, faça o teste rápido. É muito importante. Você passou também por algum momento de vulnerabilidade, espera passar um mês, no máximo 2 meses, mas a partir de um mês você já pode procurar o nosso centro de testagem para estar fazendo o teste, entendeu? Fica na Dom Pedro? Na Dom Pedro I, número 104. Dom tá? Pedro I, número 104. Para a molecada aí, gente, partiu o teste, né? Porque a molecada também, acho que é o número 1, né? Eles que deveriam, sabe, se ligar, pô, vamos e fazer usar a o teste, camisinha. E usar a camisinha, gente. Entendeu? Eu falei que era a última, mas eu me recordei agora de uma pergunta. No carnaval aumenta? Isso é folclore? O quê? O número aumenta. É impressionante. Lá o pessoal da testagem... O pessoal rasga a fantasia mesmo. O pessoal da testagem lá, ele já fala, passou o carnaval, fica todo mundo, ai meu Deus, essa semana eu vou trabalhar muito. Aumenta, o CTA enche. Por quê? Porque a ficha cai depois, né? Sim. A ficha cai depois, mas não, né? tem pílula do dia seguinte para HIV não, né? Não, mas é bom lembrar, ó, Ademir, você é o cara, você lembrando uma coisa super importante. Olha só, qualquer momento que você passar de risco, estourou a camisinha, tá no carnaval, ou qualquer outra situação, bebeu, outra questão também, né? A questão do álcool, das drogas que você bebe e acabou, você nunca vai pensar numa camisinha, né? Sim. E rola mesmo, né, sem o sexo seguro. O que acontece? Você tem 72 horas para se prevenir contra o vírus do HIV, entendeu? E isso porque você pode fazer o uso do coquetel, entendeu? Então você tem 72 horas, você pode me chamar aqui outro dia que nós vamos também abordar sobre isso. Não, já vou pedir para minha produção, alô, PH Estênio, então, já pode marcar o retorno da Deise aqui. Aqui em Cubatão, porta de entrada, 24 horas é no nosso pronto-socorro central. Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa passou por um momento desse de risco, de vulnerabilidade, ele tem 72 horas. Quanto mais próximo das 72 horas, menor chance dele conseguir essa prevenção. Se puder, depois do ato, já ir direto no ponto-socorro, melhor. Melhor, entendeu? E aí, o que acontece? Ele vai lá, vai conversar com o médico, ele vai receber um kit. Aí, no primeiro dia útil, ele vai lá para a gente, nosso centro de referência, entendeu? Que ele vai dar continuidade, vai passar por um infecto, vai conversar com a equipe multidisciplinar, e aí vai dar continuidade, mas vai chegar aos 28 dias com o uso do coquetel. Então, ele se previne. Tá Essa bom? eu não sabia. Muito obrigado, Deise. Você retorna aqui, hein? Tá certo, um prazer, Ademir. Obrigada. E com as palavras da Deise de Souza, coordenadora municipal do programa AIDS e DST, vamos encerrando o programa Momento Saúde, edição de hoje. Retornaremos em breve com mais uma edição inédita dentro da programação da TV Câmara. Fiquem ligados no canal 9 da NET. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado. Valeu!